O título da nossa mensagem de hoje é Vivendo a Experiência da Salvação. Você já deve estar visualizando, se não, vou pedir para que seja projetado. Esse tema, ele tem a ver com a nossa experiência da nossa salvação em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Eu louvo a Deus pela presença de cada irmão aqui nessa manhã, para junto nós abordarmos esse assunto sobre a experiência da salvação. E essa visão sobre salvação, ela é uma visão que precisa ser cada vez mais compreendida, porque a salvação, ela me leva a uma vida de missão. Vamos então trabalhar esse assunto à luz da palavra de Deus. Não vai dar para projetar? Tá. Vamos abrir a Bíblia enquanto estão tentando projetar aí, em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1, nós temos aqui o primeiro aspecto da salvação. E o primeiro aspecto da salvação é justificação, tá? Então, olha que interessante. Dentro da experiência da salvação, nós temos alguns pilares. Primeiro é a experiência da justificação, depois a santificação, e aí então nós temos os aspectos práticos da salvação. Então vamos começar aqui na justificação pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui, ele é bem ao ponto. Ele diz que nós somos justificados mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a justificação é aceitação e perdão, é sinônimo de salvação. Então nós somos justificados mediante a fé. Isso é algo maravilhoso, porque para você ser justificado, você não precisa fazer algo diante do Senhor. Você não precisa passar pelo vale do sal, você não precisa colocar uma água em cima da sua geladeira, você não precisa comprar um lenço com determinado valor, você não precisa comprar uma caneta ungida, você não precisa desses elementos, você não precisa desses amuletos. Nós somos justificados mediante a fé e na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Então a salvação é unicamente mediante os méritos maravilhosos da pessoa maravilhosa de Jesus. Nada que o ser humano faça é digno de recebermos a salvação. Isso é justiça imputada, isso é justificação pela fé. Nós falamos isso na última vez. Eu já preguei um sermão, não na última vez, mas eu já preguei um sermão sobre salvação com base em Isaías capítulo 6, a experiência da salvação e missão. Hoje é praticamente a mesma temática, mas de uma abordagem diferente. Mas se você for analisar o conteúdo, é praticamente o mesmo conteúdo. Então a justificação é um mérito de Cristo. Jesus Cristo é suficiente para nos salvar, e Ele salva todos quantos se chegam a Ele. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de nenhum mediador, de amuletos, nada. Somos justificados mediante a nossa fé na pessoa maravilhosa de Jesus. Agora, você deve estar se perguntando: pastor, se eu sou justificado pela fé, aonde entram as obras? Aonde entram as obras? Em Tiago, capítulo 2, versículo 6, diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, a minha fé em Cristo são evidenciada por meio das obras. Se eu disser que tenho fé, mas não tiver obras, essa fé sem obra, ela é morta. Olha que interessante. Então, eu preciso das obras. Mas como, pastor? Então a salvação é pelas obras? Não é. Você não pratica as boas obras para ser salvo. Nós praticamos as boas obras como resultado de estarmos salvos em Cristo Jesus. A salvação me leva à prática das boas obras.
A salvação me leva à prática das boas obras. Isso precisa ficar bem claro. Quando respondemos à ação do Espírito Santo e aceitamos a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se temos arrependimento verdadeiro, nesse momento somos perdoados e aceitos na família de Deus. Como filhos amados, temos agora a certeza da salvação. E a partir desse momento, nós começamos a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Isso é mediante essa aceitação de Cristo Jesus. E agora Cristo nos dá poder para termos uma vida vitoriosa. Antes você era escravo do pecado e agora você se torna uma pessoa livre em Cristo. Esse é o primeiro aspecto da experiência da salvação, é a justificação pela fé. Agora, o segundo aspecto é a santificação. Olha que interessante. A justificação e a santificação não são algo que vão acontecendo por etapa, elas acontecem de maneira simultânea. Você é justificado e automaticamente você passa a viver esse processo de santificação. Olha que interessante. Isso precisa também ficar bem claro. Agora, como que acontece na prática a experiência da santificação? Nós temos dois textos que são praticamente o mesmo. Eu vou ler aqui o de Levítico, né, que é o primeiro texto escrito. Levítico, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 20, versículo 7. Levítico 20. Levíticos. Vamos lá. Levítico, capítulo 20. Vamos lá. Versículo 7. Diz assim, Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em 1 Pedro também, Deus chama o seu filho, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santo, como é santo o vosso Deus. Ou seja, como é que eu alcanço a santidade? A santidade também é resultado dessa experiência na pessoa maravilhosa de Jesus. Então, tanto a justificação como a santificação é uma experiência que nós vivemos e ela vem da pessoa maravilhosa de Jesus. O que isso significa? Que eu e você, nós não iremos conseguir produzir santidade apartada do Senhor. Eu vou conseguir viver uma vida santa sem a pessoa maravilhosa de Jesus. Você não consegue nem a justificação, nem a santificação. Porque a santificação, ela vem desse relacionamento pessoal com Cristo. Agora tem um outro ponto. É a nossa compreensão de santo. Infelizmente, talvez, quem sabe, pela uma religião mais arcaica, nós temos um conceito não bíblico de santidade. A gente imagina que santo é aquele que merece ser adorado, é uma pessoa que merece ser venerado de alguma forma. Mas qual é o conceito de santidade na Bíblia? O próprio texto que nós lemos, ele traz o conceito de santidade. Ou seja, Deus diz assim, sede santo porque eu sou santo. Ou seja, se eu permaneço em Cristo, automaticamente eu já vivo uma vida de santidade. Porque a palavra santo na Bíblia, ela significa separado, consagrado, colocar à parte, separado para uso especial. Então, a partir do momento que eu sou justificado, Deus me separa do mundo. E agora eu passo a viver uma nova vida. Eu passo a viver uma nova experiência. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. E eis que se fizeram nova. Ou seja, eu passo por essa experiência de justificação pela fé para viver uma nova vida em Cristo. Então, algo muda dentro do ser humano. Isso é santificação, é transformação da mente, valores, morte do eu. Tem a ver com a formação do caráter e o desenvolvimento do fruto do Espírito. Você passa agora a morrer para o eu e você passa a viver para uma nova vida ao lado da pessoa maravilhosa de Jesus. É por isso que Paulo, na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31, ele diz assim, dia após dia morro.
Ou seja, dia após dia, Paulo está dizendo: eu morro para o meu eu morro para a minha vontade, para fazer a tua vontade. Dia após dia, morro. Isso é santificação. O verdadeiro arrependimento e justificação levam à santificação. Então, justificação e santificação não são algo separados, mas eles acontecem de maneira simultânea. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Então, não são por etapa, mas eles acontecem de maneira simultânea. E o fruto da santificação, ela envolve o viver uma vida consagrada, no aspecto de que eu passo a viver essa nova vida, então, tanto no aspecto ético, moral, e eu passo agora a viver em novidade de vida. Antes eu roubava, antes eu adulterava, eu agora nessa nova vida em Cristo, como eu fui separado, eu agora não vivo mais sendo escravo desses pecados. Você agora se torna uma pessoa livre, uma pessoa liberta. Deu para você entender? Eu vou tentar usar uma ilustração para tentar ficar bem mais prático a gente compreender essa experiência de justificação e santificação. Vamos tentar imaginar uma cena aqui. Uma pessoa que está em situação bem difícil, quem sabe uma pessoa dependente química, mora ali em um lixão, e ela é uma pessoa que está numa situação bem difícil. E um dia você decide tentar ajudar essa pessoa, e você vai lá no lixão, a pessoa está toda suja, toda maltratada, e você diz assim: não, eu vou ajudar essa pessoa. Você vai lá, tira aquela pessoa de lá, daquele local, e aí você dá um banho nela, você vai lá numa loja, compra roupas novas para ela, e você agora tenta de alguma forma ajudar aquela pessoa. E aí deu um dia, 2 dias, 3 dias, e depois aquela pessoa decide voltar para aquele lugar. Veja, quando ela volta, ela está diferente da maneira com que ela saiu dali. Ela saiu toda suja, mas ela volta para ali limpa. Mas se ela continuar vivendo naquele ambiente, se ela continuar vivendo naquele lixão por mais alguns dias, ela vai voltar ao seu estado inicial. Assim é a experiência da justificação. Cristo me justifica para eu viver uma nova vida. Eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. Eu não posso continuar me alimentando das coisas da carne. Eu não posso mais me alimentar do mal. Eu não posso, quem sabe, ficar ouvindo as mesmas músicas que eu ouvia antes. Eu não posso, quem sabe, me alimentar dos mesmos alimentos, frequentar os mesmos lugares. Algo muda a partir do momento que eu vivo essa experiência de justificação. Algo muda. Porque eu agora sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, o lixão não me satisfaz mais, eu agora sou feito uma nova criatura para viver num ambiente diferente, renovado e salvo pela pessoa maravilhosa de Jesus. Por que às vezes nós temos muita recaída na igreja? Por que tem pessoas que são justificadas, que são limpas? É porque depois da experiência da justificação, ele quer continuar se alimentando das coisas antigas. E não dá certo. É só uma questão de tempo para você voltar para o lixão novamente, para você voltar para o pecado e ser um escravo do inimigo novamente. Precisamos ver somos uma nova criatura e precisamos viver uma nova vida diante da pessoa maravilhosa de Jesus. Isso é santificação. É viver essa experiência a fim de habilitar-nos para a experiência de santificação. Deus concedeu aos crentes, então, o Espírito de Santidade, ou seja, é o Espírito Santo que nos habilita para vivermos essa nova experiência. Agora, vale lembrar que nem a justificação, nem a santificação são obras meritórias. Todas elas vêm como resultado dessa experiência com Cristo, desse relacionamento pessoal maravilhoso com a pessoa maravilhosa de Jesus. Ambos são devido unicamente à graça e à justiça de Cristo, que comunica ao pecador tanto a justificação quanto a santificação. Agora, aspecto da salvação, justificação e santificação. Agora, como que isso acontece de maneira prática? Na Bíblia nós temos aqui várias experiências de homens e mulheres
que de alguma forma eles viveram uma nova vida ao lado de Cristo. No batismo demonstramos de forma pública que não queremos mais viver no pecado, queremos viver para a glória de Deus. Na justificação, Deus tira o crente do mundo. Na santificação, Deus tira o mundo de nós. E esse processo ele é doloroso. Sabe por quê? Porque na justificação, Deus vai começar a mexer com os meus gostos, com aquilo que eu gosto. E às vezes aquilo que eu gosto é contrário à vontade do Senhor. Um dia, eu conversando com um jovem, ele falou: pastor, a decisão... E só para você entender, antes de contar essa experiência, essa questão de renunciar algo para seguir a Cristo, às vezes tem a ver com coisas corretas também, mas que de alguma forma nos atrapalha de seguirmos a Cristo. Olha a experiência desse jovem. Ele falou: pastor, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu sempre fui apaixonado por ciclismo, mas o ciclismo não me deixava participar da igreja, o ciclismo não me deixava guardar o sábado, o ciclismo não estava permitindo eu participar dos cultos, até mesmo nos estudos bíblicos. Então eu tive que dar uma balanceada e eu tive que renunciar toda aquela vida do ciclismo, não de maneira completa, mas, por exemplo, meus treinos aconteciam aos domingos, eu tirei aos domingos à noite, o sábado também eu tirei desse dia. E ele entendeu que de alguma forma esse aceitar a Cristo e esse viver essa nova experiência com Cristo, de alguma forma significava renunciar a alguma coisa que estava tirando Cristo da sua vida. O que eu tenho que abandonar, pastor? Aquilo que tem afastado você da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E às vezes são coisas boas. Às vezes são coisas permitidas na Bíblia, mas que você sabe que no fundo, isso aí te afasta de Deus, isso aí tira Deus da sua vida. E às vezes nós precisamos renunciar. Isso é santificação, renúncia do eu. E esse processo ele é lento e doloroso. Quem sabe às vezes você vai ter que desfazer um relacionamento que você sente que Deus não está aprovando. Ah, mas ambos são da mesma crença, quem sabe ambos são adventistas, ambos têm o mesmo propósito, mas você sabe que chegou um ponto para você desfazer. Eu me refiro aqui aos casais de namorado. Senão, quem sabe, alguém que está passando por crise no casamento vai pegar o embalo. Não estou me referindo a pessoas casadas, casamento constituído. Estou me referindo àquele momento que você tem que tomar uma decisão importante. Sabe, querido, tem coisas que nós precisamos abandonar, senão essas coisas vão tirar o céu da nossa vida, vão tirar nós do reino de Deus. Isso é renúncia. Se na santificação o Espírito Santo precisa ser um hóspede permanente na nossa vida, porque é o Espírito Santo, dia por dia, que ele vai, quando você estiver sentado lá no seu sofá, o Espírito Santo vai dizer: epa, João, esse programa aí não, esse programa, isso aí não é para ti. E o Espírito Santo agora vai começar a nortear a mim e a sua vida, e você vai vivendo uma nova vida, guiado pelo Espírito. Essa é a experiência do filho e da filha de Deus. Ele vive uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Veja. Mas aí você pode dizer: não, pastor, está muito pesado para mim isso aí. Eu já fui justificado, eu já fui limpo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você começar a se alimentar do lixão, não esqueça, com o tempo, você volta para o lixão novamente. Você passa a ficar sujo novamente. E você vai voltar para o seu estado anterior. Eu já vi muitas pessoas, nesses meus 20 anos que sirvo ao Senhor, eu já vi muitas pessoas começarem bem a sua caminhada, mas por não entenderem que elas precisavam a cada dia renunciar, como disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios 15, versículo 31, eu já citei, essa ideia de morrer diariamente, como eles não estavam morrendo diariamente, eles voltaram para o lixão novamente, eles voltaram para a sujeira. Agora, para nós vivermos uma nova experiência, nós precisamos levar a sério as nossas disciplinas espirituais. O que é disciplina espiritual, pastor? Estudo da Bíblia, oração, fidelidade a Deus em todas as coisas, do dízimo, nas ofertas, leitura do espírito de profecia, lição da escola sabatina, que é uma ferramenta poderosa para nos levar ao estudo da palavra de Deus.
Olha que lição extraordinária foi essa semana. Está sendo, né, esse trimestre. Que coisa maravilhosa. Então, se o cristão ele não se alimenta dessa disciplina espiritual, se ele não desenvolve essa disciplina, se ele não estuda a Bíblia, se ele não ora, se ele não estuda a lição, se ele não testemunha, se ele não se envolve, é só uma questão de tempo para ele voltar às suas práticas antigas. Nós precisamos crescer a cada dia. Nós precisamos continuar nessa experiência de crescimento, de transformação. E isso precisa acontecer com todos nós. E qual que é o resultado final de tudo isso? Para irmos então para a última parte. O resultado final ele é bem interessante. Nós temos na Bíblia a experiência de homens e mulheres que estavam perdidos, sem direção, sem rumo na vida. Se encontraram com Cristo, foram transformados com Cristo, se tornaram uma nova pessoa, e se tornaram uma nova criatura. Uma das primeiras experiências que nós temos está no Evangelho de João, capítulo 4. Você pode anotar aí, quem sabe recapitular na sua casa ou em algum momento. No Evangelho de João, capítulo 4, nós temos a experiência da mulher samaritana. É uma experiência muito bonita. A samaritana, ela teve uma compreensão da pessoa maravilhosa de Jesus. E assim que ela recebeu a salvação, e assim que ela viveu essa experiência, a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e foi à cidade anunciar o precioso amigo que encontrou em Jesus. O interessante na história da mulher samaritana, sabe o que é? É que ela não passou por um treinamento, por uma escola missionária, por um congresso missionário. Ela não foi para uma sala de aula para aprender, para que depois ela pudesse testemunhar. A mulher samaritana, ela testemunhou aquilo que o Evangelho tinha acontecido na sua vida. E isso foi algo assim extraordinário, porque ela contou aos outros da sua experiência que ela estava vivendo em Cristo Jesus. E ela saiu e anunciou. E ela falou. Sabe por quê? Porque quem passa pela experiência da conversão, quem passa por essa experiência de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, ela sempre tem algo a contar para os outros. Só pode falar de Jesus quem se encontrou com ele junto a um poço, quem ouviu dos seus lábios, quem viveu essa experiência com ele. Só iremos conseguir falar de um Deus do qual nós conhecemos, do qual nós andamos com ele, do qual nós experimentamos ele. A tragédia hoje da missão é que muitas das vezes nós queremos levar aos outros um Deus do qual nós não conhecemos, um Deus do qual nós não experimentamos. E a mulher samaritana, então, levou aos outros samaritanos Jesus que ela havia encontrado junto àquele poço. Mas ela não foi a única pessoa. Nós temos também, em Marcos, capítulo 5, uma outra história muito bonita. Um homem que era endemoniado, ele é conhecido como endemoniado de Gadara, e ele vivia atormentado, uma legião de demônios se apossava dele. E um dia ele se encontrou com uma pessoa maravilhosa de Jesus, um dia ele foi limpo, um dia ele foi transformado. E essa experiência o tornou ele uma nova pessoa, o tornou ele uma nova criatura. Isso foi algo extraordinário. E sabe o que aconteceu? Depois que ele foi transformado, ele chegou para Jesus e perguntou: Senhor, eu quero te seguir, eu quero andar, eu quero ser um dos teus discípulos. E Jesus disse: não, vai para a tua família, vai para os teus e anuncia a obra que fiz na tua vida. E aquele ex-endemoniado, ele saiu dali e foi para a sua vizinhança e foi para os seus amigos. E ele não tinha muita experiência, ele não tinha um guia de estudo bíblico, ele não tinha um Novo Tempo ajudando ele a proclamar o Evangelho. Ele não tinha papel, ele não tinha folheto, ele não tinha redes sociais, ele não tinha Instagram, ele não tinha Facebook, ele não tinha WhatsApp. Mas ele podia contar daquilo que ele havia presenciado de Cristo, daquilo que o Evangelho tinha feito na sua vida. Porque quem é convertido, ele sempre tem algo a contar para o outro. Quem passa pela experiência da conversão, quem é justificado, um salvo, ele consegue contar aos outros da sua experiência de salvação. Então a nossa tragédia na missão
não é porque não sabemos evangelizar, é porque, quem sabe, nós ainda não passamos pela experiência da morte, da renúncia, da transformação. A salvação ainda nos alcançou, então nós não temos prazer, não temos paixão em testemunhar. Como é que eu tenho paixão para falar de alguém que eu não conheço, de alguém que não faz parte da minha vida? Essa é a tragédia da missão. Eu não consigo falar de um Deus desconhecido. Não há paixão no meu coração. No coração da mulher samaritana tinha paixão. No coração daquele ex-gadareno, nós não sabemos exatamente o nome, que morava em Gadara, e havia paixão no coração dele. E quando Jesus volta em Gadara, depois de algum tempo, dezenas e dezenas de pessoas recebem a Jesus como resultado do testemunho daquele homem, que tinha pouco em palavras para contar, mas muito em vida para testemunhar. Pôde falar, pôde testemunhar da experiência da salvação. Agora nós temos um outro personagem também, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele também teve uma visão clara da pessoa maravilhosa de Jesus na estrada de Damasco. Ele viu a Jesus, ele contemplou a Cristo, ele foi perdoado, ele foi transformado por Cristo, ele viveu essa experiência da salvação. E Ananias, um discípulo do Senhor, quando recebeu a visão, que o Senhor disse assim para Ananias, vai lá com Paulo, ele falou: Senhor, tem certeza que é esse Saulo aí? Ainda não era Paulo, ainda era Saulo, né? Esse Saulo aí, ele persegue os cristãos, ele não é uma boa pessoa. E eu imagino que Ananias estava com medo, porque eu, no lugar de Ananias, também estaria com medo. E o Senhor fala algo para Ananias. Vamos ler esse texto, está em Atos capítulo 9, versículo 15. Olha o que o Senhor fala para Ananias do ministério de Paulo. Atos 9, versículo 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse, falando para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vai, porque este é um vaso escolhido por mim, e ele vai levar o meu nome, ele vai levar os meus nomes perante os gentios, perante reis, e também perante os filhos de Israel. Olha que coisa extraordinária. Paulo então se torna um porta-voz da verdade. Paulo se torna um instrumento vivo, poderoso, em benefício da missão. Paulo se torna a voz de Deus diante dos homens. Porque uma pessoa que se encontra com Cristo, uma pessoa que tem uma visão de Cristo, ele vai querer testemunhar, ele vai querer falar dessa experiência maravilhosa na pessoa maravilhosa de Jesus. Quando eu preguei meu sermão aqui de Isaías capítulo 6, eu citei o texto de Serviço Cristão, página 9. Todo verdadeiro discípulo ele nasce no reino de Deus como missionário. A mulher samaritana, ela nasceu como uma missionária. O ex-gadareno também nasceu como missionário. No livro também, Parábola de Jesus, página 280, Ellen White diz assim que não há pessoa verdadeiramente convertida que viva a vida inútil ou ociosa. Ele tem algo a contar, ele quer sair, ele quer falar, ele quer testemunhar. Ele quer contar ao mundo da bênção da cruz, do evangelho que o transformou, que o fez uma nova pessoa. O que nós vimos hoje nessa manhã aqui? Que todos os que foram salvos, perdoados, justificados, eles se tornaram pessoas limpas, eles se tornaram também pessoas missionárias, eles foram agentes de Deus, comprometidos e dedicados com o testemunho e com a evangelização. Estamos hoje vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Estamos hoje vivendo a profecia de Mateus 24. O amor das pessoas tem esfriado. Hoje nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não querem mais compromisso com as coisas de Deus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por causa do aumento do pecado, o materialismo ia aumentar. Eu sentiria mais prazer nas coisas, nos prazeres materiais do que nas coisas de Deus. O amor pelo Senhor vai se esfriando. O envolvimento vai
praticamente querer desaparecer da igreja. O amor vai se esfriando. Já não tem mais paixão pela missão. Já não tenho mais prazer nas coisas do eterno. Já não tenho mais prazer em ler a minha lição, em ministrar o meu estudo bíblico, em me envolver. E às vezes, quando se envolvemos, a gente acha que está prestando um favor para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, e serve para mim também. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Pastor, como assim não? Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Quando Deus nos confiou a sua missão, foi para que nos manter ocupados neste mundo. Foi para que, mediante a missão, a gente se torne homens e mulheres de oração, pessoas estudiosas da palavra de Deus. Sabe por que a gente ora pouco? Talvez porque a gente não colocou um propósito de orar para alcançar uma pessoa. Então não é Deus que precisa de mim. Não sou eu que estou prestando um favor para Deus. Sou eu que preciso de Deus. É eu que preciso da sua missão. Quando eu me envolvo com a missão, eu tenho um caráter transformado. Em uma outra citação, Ellen White diz que Deus poderia Deus poderia ter realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos confiado a alegria da salvação. Então a salvação é confiada a mim e a você, para que o caráter de Cristo seja desenvolvido na nossa vida. Para que a cada dia vivamos não mais eu, mas Cristo através de nós. O problema não é a falta de cursos, não é a falta de materiais, não é a falta de folhetos, não é a falta de ferramentas. Isso nós temos o suficiente. O maior empecilho para a missão e a grande questão é a falta de conversão, é a falta de pessoas que nasceram de novo, pessoas que vivem apaixonadas pela pessoa maravilhosa de Jesus. Essa é a grande questão. Conversão e missão andam junto, andam de mão dada. Toda pessoa convertida, ela tem algo a dizer sobre Jesus ao mundo. Ela tem. Essas são as experiências da Bíblia. Parafraseando Ellen White, ela diz o seguinte: Deus tem esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja e que cada membro trabalhe para Deus segundo sua experiência de conversão e habilidade. Devemos formar uma grande corrente a iluminar o mundo. Devemos ser tochas a esse mundo. Talvez nós estamos vivendo um momento escuro na história desse mundo. Talvez quando você abre ali a televisão, quando você olha em sua volta, tudo está escuro. Porque quem sabe os cristãos deixaram de brilhar. Porque quem sabe eu e você estamos brilhando muito pouco. Não estamos conseguindo brilhar em meio às trevas desse mundo. Deus nos chama para sermos luz. Vós sois luz do mundo e nós precisamos brilhar. Deus está trabalhando em todos os lugares. Muitos estão no limiar do reino, precisando ser recolhidos. Muitos foram atrás dessas pessoas. A mulher samaritana foi, aquele ex-gadareno também foi. O apóstolo Paulo foi aos reis, foi aos gentios e aos filhos de Israel e testemunhou da visão que ele teve de Cristo. A grande pergunta é: você está disposto a ir? Você está disposto a dizer: Senhor, eu vou contar aos outros a experiência, aquilo que eu tenho vivido diante de Ti? Essa é a grande questão. Será que a nossa geração vai? Sabe, quando nós falamos nessa nossa geração, você sabe que todo adventista tem um sonho, né? E o nosso sonho é ver Jesus voltando. Todo adventista tem esse sonho. E esse sonho eu tive quando eu cheguei na igreja, há 20 anos atrás, com 12 anos de idade. Eu falei: eu vou trabalhar com toda a minha força para que Jesus volte na minha geração. E isso fazem 20 anos. E hoje eu tenho 32. E hoje, quando eu me olho no espelho, eu vejo que os cabelos já estão começando a ficar brancos. Daqui a pouco começa a cair tudo. Meus filhos começam a crescer. E às vezes eu me pergunto: será que eu não vou ver Jesus voltando na minha geração?
Essas são as perguntas que eu me faço. Será que eu dediquei a minha juventude? Será que eu me dediquei desde os 12 anos para não ver esse maior sonho acontecer? E sabe, querido, a grande questão é, sabe, quando a gente analisa o nosso cenário profético, eu sei que o tema não tem nada a ver com profecia hoje, mas eu gosto também de pregar sobre profecia. Quando a gente analisa o cenário profético, quando a gente vai para a visão de Apocalipse, e a gente percebe que praticamente tudo já aconteceu. Quando você vê que o 6º selo já se abriu, que o 7º selo é a volta de Jesus, e nós estamos após o 6º selo e antes do 7º selo, você fala, Jesus está voltando. E aí nós chegamos no capítulo 7 de Apocalipse, que é o selamento. E o selamento ele tem a ver não com os sinais, não com os 4 anjos nos 4 cantos da terra, mas que o selamento tem a ver comigo e com você, de que só vai terminar este mundo, de que os anjos só saem dos 4 cantos da terra, quando os servos de Deus serem selados na fronte, quando o caráter de Cristo for refletido na nossa vida, quando brilharmos para este mundo que está coberto em trevas, e o mundo vai ver o Evangelho por meio da nossa vida, e milhares de pessoas irão se converter em um único momento. Quando olhamos para esse cenário profético, a gente percebe que o que está segurando, o que está atrasando a volta de Jesus, não são os sinais, não é o decreto dominical, não são as leis dos Estados Unidos, que tudo já caminha para um ponto final. O que está atrasando a volta de Jesus é a nossa geração que não reivindica o caráter de Cristo, que não clama pelo selamento, que não clama pela experiência de ser uma nova pessoa, de ser uma nova criatura. Uma geração que se acomodou com este mundo, que está apegado demais nas suas próprias construções e largaram a arca de lado. Ah, queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos de que uma geração se levante e anuncie ao mundo. A pergunta é: quem vai dizer eu vou? Quem vai falar? Quem vai responder? Esse é o grande cenário profético. Eu vou fechar raspa porque meu assunto não é profecia. Mas o Senhor tem chamado homens e mulheres que se coloquem em suas mãos e diga: Senhor, eu vou. Eu estou disposto a ir. Eu quero que você ouça um testemunho agora que vai ser passado em vídeo. E essa experiência ela é muito bonita. Eu tive o privilégio de participar na gravação dessa experiência. Maria José, há algum tempo, serviu o Senhor, mas ainda não tinha o conhecimento da verdade. Até que ela encontrou alguém, e essa pessoa fez toda a diferença na sua vida. Eu quero que você reflita na experiência desta mulher. No final, então, vamos fazer uma oração. Familiar, digamos, cedinho. É diferente fazer com meus filhos, dar uma coisa, mas eu precisava, a minha pessoa, tirar tempo mesmo para Deus, né? Dando estudo, isso já veio me fortalecendo, né? Me fortaleceu muito, porque eu tenho esse tempo de poder conversar com Deus. Eu orei a Deus, pedi para Ele me dar meios de poder trabalhar para Jesus. E como assim, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu decidi trabalhar em família, que foi daí que começou o nosso interesse de falar de Deus para outras pessoas. Eu era de outra denominação há 57 anos, né? E estava passando por um momento muito difícil na minha vida, né? E eu fiquei ali dentro da minha casa isolada. Ninguém me visitava. Eu estava quase caindo numa depressão. Mas um dia eu, sentada no sofá da minha casa, eu ouvi uma voz que falava, e eu creio que foi a voz do Espírito Santo. Eu vou mudar a tua história a partir de hoje. Aí foi o momento que eu encontro de novo a minha amiga, irmã Graça, no ônibus, num momento tão difícil da minha vida. Falei para ela o que estava acontecendo, foi emocionante, ela se emocionou, me abraçou. E aí nós conversando, ela me deu um livro. Aí nós falamos sobre o estudo, né? E aí ela marcou aqui na casa da filha dela. Estudar a palavra de Deus com a irmã Maria José foi incrível. Em 20 dias o nosso estudo seria de 27 dias e ela já trazia as lições prontas.
E eu fiquei muito emocionada com tudo que eu ia aprendendo aqui com a Ruth. Foi muito maravilhoso, né? Aí eu decidi que eu deveria ficar na igreja adventista. Tinham só 3 aspectos que ela tinha dúvida, que era a respeito da alimentação, do sábado e do espírito de profecia. A Ruth me ensinou como era que eu devia me alimentar, o que era bom para a minha saúde. As pessoas, quando me encontram na rua, ficam perguntando o que aconteceu, por que eu estou tão feliz, que o outro é diferente do meu rosto. Eu falo para as pessoas que eu estou na igreja adventista do 7º dia e que eles também deveriam procurar este mesmo Deus, a igreja, né? Procurar se alimentar adequadamente por causa da saúde. Porque ela veio para somar com a gente, em nome de Jesus, ela vai nos ajudar nesse trabalho a ganhar mais almas para o nosso Senhor. Eu conheci a Novo Tempo através de uma televisão que eu ganhei da minha filha, eu não tinha. Aí, quando meu neto estava colocando lá o canal Memorizando, eu vi aquele canal 54, eu disse, para aí, deixa eu ver esse canal. Aí eu já fiquei maravilhada vendo aquele programa. A partir desse dia, eu não deixei mais de assistir a Novo Tempo, gosto de todos os programas, tenho amizade com muitas pessoas. Então, eu conheci a Antônia há muito tempo, ela era de outra denominação também. Aí eu perguntei para ela se ela aceitava o estudo, tal. Ela disse, aceito. E nós já temos 3 pessoas, amigas dela, estudando. Aí ela decidiu se batizar, antes do meu até. Então, são coisas inexplicáveis que Deus faz, né? O meu desejo é levar o conhecimento da palavra de Deus para outras pessoas, chegar também ao conhecimento da verdade como eu cheguei. Então, hoje, eu guardo o sábado, eu não como mais as comidas que eu comia antes, né? Procuro obedecer os mandamentos. O dia do meu batismo, ali no Coqueirão, foi o dia mais especial da minha vida. E é como se ela conhecesse Jesus hoje, que ela disse, minha filha, hoje é o dia mais feliz de toda a minha vida. A partir daquele dia, elas não me abandonaram mais. Amém. Então, eu fiquei muito feliz, é a minha família. Amém? Tem muitas Marias que estão espalhadas por aí. Pessoas precisando ouvir a palavra, precisando, quem sabe, de uma oração, precisando, quem sabe, de um estudo, precisando de uma luz, estão, quem sabe, escravas do pecado, estão precisando de nós. A grande pergunta é, vamos nos levantar e vamos dizer, eu vou? Quem aqui nesta manhã gostaria de se colocar em pé e dizer, pastor, eu quero orar mais, eu quero orar pelos meus amigos, eu quero de alguma forma aproveitar a oportunidade que Deus me dá para testemunhar do nome dele. E se você toma essa decisão, eu quero que você fique em pé nesse momento, dizendo, eu vou. No mês de dezembro, nós entregamos aqui um cartão de compromisso. Não sei quantos lembram desse cartão, quantos estavam aqui no dia. Não sei se você ainda tem esse cartão. Se você, por algum motivo, não tem esse cartão, levante sua mão e você vai receber esse cartão. Vou pedir para o amigo, se ele puder, se tiver como projetar as últimas telas, tem a imagem desse cartão, daquele mesmo seminário. Levante sua mão, você que não tem o cartão, que o irmão vai entregar para você. Irmão, tem várias pessoas aí, eu vou dar um minutinho para ele entregar esse cartão agora aí. Tá bom, irmão? E esse cartão, o que é esse cartão, pastor? Esse cartão é um compromisso da nossa decisão. Esse cartão ele tem um espaço para você colocar o nome dos seus amigos, seus parentes, quem sabe, que você deseja alcançar para Cristo. Está com o irmão lá o cartão, tá? É o cartão. Primeiro é o cartão, tá, irmão? O cartão aqui, ó. Esse cartão aqui, ó. Esse cartão aqui. Isso, entrega aí, um para um. Isso. Quem está com a mão levantada aí, entrega aí, por gentileza. Esse cartão aqui, ó. Esse cartão aqui. É só esse cartão, tá? Só o cartão, por enquanto. Enquanto o irmão entrega o cartão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está estudando a Bíblia com um amigo aqui? Deixa eu conhecer aqui. Quem estiver estudando a Bíblia com um amigo, se você puder chegar aqui à frente, de maneira bem reverente, respeitando o distanciamento, que eu quero entregar um material para você, tá bom? Você que está estudando a Bíblia com um amigo, queria que você viesse aqui à frente, tá bom? Você pode vir aqui à frente, você que está estudando a Bíblia, você que já está estudando a Bíblia com um amigo, olha que bênção. Você que, quem sabe,
Se tiver uma trilha sonora aí, pode colocar, tá, amigo? Pode vir aqui à frente. Eu vou pedir agora para que o nosso irmão dê um kit daquele para cada um desses que estão aqui à frente, tá bom? Ainda tem pessoas... Alguém pode ajudar o irmão ali, que ele está ali, está ajudando ali. Esse é o cartão. Levante sua mão para você receber o cartão, tá? E eu vou tentar... O cartão, eu queria que ele fosse projetado, mas como não vai conseguir projetar... você que já tem o cartão, abre o cartão ao meio aí, ó. Abre o cartão ao meio, tá? Então, o que você tem no meio desse cartão? No meio desse cartão, você tem um espaço para você orar por 5 amigos. Olha que interessante. O cartão está sendo projetado, eu vou mostrar aqui para ficar bem mais fácil. Você tem um espaço para você orar por 5 amigos, tá vendo? Então, por 5 amigos. Então, você vai colocar o nome desses 5 amigos, tá bom? E nós vamos começar agora um movimento de oração, orando por esses amigos. No próximo sábado, a professora Regiane vai pregar aqui sobre a importância de fazer o contato missionário. E aí vai fortalecer cada vez mais a visão e a importância de sairmos e proclamarmos o Evangelho. Então, eu quero deixar esse cartão para lembrar você do compromisso. E no próximo sábado, você traga este cartão, tá bom? Você traga esse cartão no próximo sábado. E essas pessoas que estão aqui à frente, elas vão receber agora um kit missionário. Vou pedir para que entregue, tá, irmão? Um kit, um de cada, tá? Conforme lá nós combinamos. Isso. Se alguém puder ajudar o irmão ali, ajude ele, por gentileza, para a gente ser bem rápido nessa parte aqui. É muito simples. São 3, pode pegar 3 pessoas. Isso, um para cada aí. Um para quem está ministrando o estudo bíblico, tá bom? Se alguém puder ajudar os irmãos ali, por gentileza. Pronto. Tem mais alguém que está ministrando o estudo bíblico? Pronto, tem pessoas aqui. Pronto, se tiver uma trilha sonora, eu já pedi, mas se tiver como colocar um fundo, alguma coisa, pode. Tá bom, não tem. Beleza. Pronto. E esse é o momento do compromisso. No próximo sábado, tá? Você vai colocar o nome de 5 amigos dentro do seu cartão. Tá bom? Do seu cartão de oração. Do seu cartão de oração. E aí você vai começar a orar. E quando a pessoa aceitar estudar a Bíblia com você, você pode convidar alguém para lhe ajudar. E aí você vai participar desse momento aqui. Você vai vir aqui à frente da igreja também participar do momento de oração, tá, irmão? Vamos deixar alguns aqui para que aconteça isso no sábado pela manhã, tá bom? Então, sábado após sábado, nós queremos mais e mais pessoas vindo aqui à frente e testemunhando de como que está sendo a sua experiência de trabalhar por uma pessoa. Vamos orar por esse propósito, então? Vamos nos colocar em pé e vamos orar por esse propósito, para que Deus nos abençoe, para que realmente possamos sair e contar ao mundo as bênçãos da salvação. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela bênção da experiência, da justificação, da santificação, enfim, da experiência da salvação que nós podemos ter em Ti. E como resposta a tudo aquilo que Tu faz na nossa vida, nós estamos nos levantando aqui como igreja e dizendo, eu vou. Queremos nos colocar em Tuas mãos, queremos ser Tuas mãos, Senhor, para abençoar, para tocar vidas. Por favor, Senhor, nos usa como instrumento vivo em Tuas mãos. Eu não conheço o que essa pessoa tem passado, talvez estou falando para alguém aqui que está desanimado na sua caminhada cristã. E que nesse momento ela possa entender que a partir do momento que nós nos envolvemos com a missão, nós crescemos na nossa caminhada também. Nós sentimos mais vontade de orar, mais vontade de estudar a Bíblia, mais vontade de estar na Tua presença. Por favor, Senhor, nos faça compreender cada vez mais a importância e a urgência de pregarmos do Teu Evangelho. Continue conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Senhor, em mim habitar,
eu sair desse